Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Como é que vocês estão por aí? Chegando para mais uma análise aqui no canal falando de tática. Vamos falar bastante desse Flamengo 1, Corinthians 0, estreia do Felipe Luiz, semifinal de Copa do Brasil. Uma partida que tem bastante coisa para a gente falar no aspecto tático. O Flamengo conseguiu entender qual era a vantagem tática que havia no jogo. O Felipe com uma boa leitura. Apareceu uma imagem do Felipe logo no início do jogo. Não sei se vocês perceberam. Ele falando, é por fora, especialmente nas costas do Garro. O Corinthians, do Ramon Dias, veio ao Maracanã e marcou praticamente só com 7 jogadores durante todo o primeiro tempo. Fazia uma linha de 4, uma linha de 3, depois mais 2 e 1. Eu vou mostrar isso tudo no campinho para vocês, obviamente. Então, nas costas do Garro tinha muita vantagem. O BH ficava o tempo inteiro 1 contra 1 com o Fagner. Foi muito mal o Ramon Dias, facilitou o trabalho do Felipe, facilitou o trabalho do Flamengo, que obviamente teve mérito. Né? O Flamengo disputou muitas jogadas, muito intenso, no pós-perda, no bloco alto, na pressão alta, na medida que o Flamengo pressionava alto e o Corinthians insistia em sair curto. O Corinthians também facilitava um pouquinho a vida do Flamengo, porque não jogava aquele jogo de força, aquele jogo longo de primeira e de segunda bola, até porque nem tem jogadores para isso. Então não consegue. O Romero ainda consegue fazer um pivô ou outro nessa bola longa que é esticada, mas muito pouco. Então não tem um cara para sustentar mais esse duelo de força. Tem mesmo que se propor a jogar curto. Então o Flamengo conseguia sempre interceptar, sempre roubar a bola, sempre retomar a posse de bola a partir de uma pressão pós-perda muito forte. De fato, o time muito intenso, com outro espírito. O fato novo, né, de um novo treinador chegando, os jogadores estão recebendo a chegada desse novo treinador, então isso dá um novo ânimo, a torcida também se anima, embora o Maracanã não estivesse lotado, a torcida até numa forma de protesto, né, dos preços muito salgados que a diretoria praticou, um absurdo, um assinte, um escárnio, e só tinham 47 mil pessoas no Maracanã para uma semifinal de Copa do Brasil. Realmente triste essa situação. Voltando para a parte tática, técnico-tática do jogo. O Flamengo, de fato, fez um primeiro tempo muito bom, mas, mais uma vez, pecou na última bola, no último passe, especialmente nas finalizações, naquela última tomada de decisão para finalizar. É um problema que assola o clube do Flamengo já há muito tempo. Essa capacidade de ser mais contundente. O time perdeu chances e mais chances. Especialmente de último passe também. O BH, que fez uma boa partida, ganhou muitos duelos, foi um cara que pecou em tomar decisão de 2 lances, para mim, capitais no jogo. Um contra-ataque que o Flamengo ficou quase com 3 contra 2. O Flamengo fez o contra-ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol estavam no 2 contra 2, o Arrasca chega como elemento de surpresa, o Gabi faz um facão, arrasta essa bola para dentro, arrasta o marcador para dentro, perdão, como tem que ser, como mano figurino, e aí gera uma situação de um passe, uma linha de passe aberta do BH para o Arrascaeta na entrada da área, e o BH força o passe no Gabigol, que acaba finalizando já um pouco pressionado, um pouco mascado, e essa situação não se traduz em gol. O Flamengo perdeu um caminhão de gols, depois, de novo, o BH, da cabeçada, né, que era para ter escorado para o Gabriel, ele tentou direto, ainda errou essa cabeçada. O Flamengo com o Arrasca no começo do jogo também, mas aí foi uma grande defesa do Hugo, não foi uma chance perdida do Flamengo, teve muito mais mérito do Hugo, foi uma finalização de média distância. E depois também a chance com o Gerson, cara a cara com o Hugo, e também o Alcaraz no finalzinho do jogo, né, também. Teve essa ainda no finalzinho, no apagar das luzes, o Alcaraz perdendo chances, e ainda teve mais chances. O Flamengo, de fato, chegou muitas vezes ao último terço, foi um time muito intenso, volto a dizer, com e sem bola. Por que com bola? Por que o Flamengo foi intenso com bola? O que é ser intenso com bola? Transmitiu a bola rapidamente, né? Sem acelerar demais, sem se precipitar, mas sendo um time que conseguia rodar a bola rápido, circular a bola rápido. O Flamengo balançava muito o bloco do Corinthians. Eu também vou detalhar isso no campinho para vocês já. O Flamengo fazia? Progredia muitas vezes pelo lado direito. O Flamengo progredia muito com a eficiência do Léo Ortiz, com o Pulgar, com o Gerson, esses 3 caras trabalhando juntos com o Wesley. E o Arrasca, às vezes, vinha por ali também para trabalhar, para gerar uma vantagem qualitativa naquele setor do campo. E depois o Flamengo jogava essa bola do lado esquerdo para ter o Bruno Henrique em contra 1. Fazia esse bloco do Corinthians balançar, e esse bloco de marcação do Corinthians demorava para balançar. Então o BH ficava no contra 1 e o Flamengo conseguiu muita vantagem, inclusive o lance do gol. Tem algumas partidas de futebol, gente, que o gol acontece depois daquela situação se repetir várias vezes. Algumas vezes não. Às vezes tem uma partida de futebol que o gol acontece numa situação que não se repetiu, não aconteceu, não era um padrão do jogo. Mas muitas vezes a gente vê
aquela vantagem aparecer, aquela situação se repetia uma, duas, na terceira vez sai o gol. Deve ter sido, talvez, na quarta, na quinta vez que o Flamengo teve mais vantagem para aquele lado esquerdo, seu lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa do Corinthians, de novo nas costas do Garro. E aí o Bruno Henrique fica no contra um com o Fagner, o Alexandre faz a ultrapassagem e ele percebeu que o Hugo estava se antecipando sempre no cruzamento. O Flamengo jogava muito pelos lados para tentar fazer esses cruzamentos rasteiros, sem jogar a bola de qualquer jeito na área, para tentar pegar alguém chegando, chapando essa bola de frente. Aquele passe que é aquele cruzamento que é um passe, mais um passe do que um cruzamento, rasteiro. E aí o Hugo estava se antecipando a esse passe. Um dos primeiros lances do jogo é um cruzamento que o Gerson tenta para o Gabigol e o Hugo intercepta, já se adiantando, já se antecipando. E a minha percepção foi de que o Alexandre notou que o Hugo estava se adiantando. Então, quando ele teve a chance, ele olha para a área, mas ele olha para o gol. Dá para ver no replay do lance ele olhando para o gol e chutando entre o Hugo e a trave. O Hugo deu um vacilo, deu mole, mas teve muito mérito do Alexandre. No segundo tempo, as coisas mudam um pouquinho. O Corinthians muda para uma linha de 5, mas ainda passa a ter dificuldade, porque consegue defender um pouco melhor a amplitude, os lados do campo, mas continua com 3 jogadores, né? Só na frente, nessa segunda linha de marcação. O time não estabeleceu um 5-4-1, continuou marcando com 5-3-2. Então, os lados dessa segunda linha continuavam muito vulneráveis. O Flamengo conseguia vantagem a partir disso. E também muita vantagem a partir do bloco alto, porque o Corinthians não forçava o jogo de bola longa, não obrigava o Flamengo a disputar a primeira e a segunda bola, tentava sair curto e o Flamengo sempre retomava. Então o Flamengo foi muito bem, não só em estar intenso, com vontade, porque subir bloco e marcar bem não é só correr pra caramba, é correr certo, é ler o espaço, é ler a vantagem, ler a intenção do adversário. Então o Flamengo muito assertivo nessas leituras também, durante o jogo todo, durante a maior parte do jogo, né? E como o Corinthians insistia em sair curto, tentava enfrentar esse bloco alto do Flamengo, não conseguia. E também a pressão pós-perda muito intensa também. Aí também com muita intensidade física, né? Muita capacidade de correr, muita disposição física, né? Depois, a partir dos 30 minutos, 25, 30 minutos, o Flamengo baixa, de fato, já começa a sentir o cansaço. O Felipe muda um pouquinho as peças, mas não surte muito efeito. O Gerson vem para dentro, ele bota o Matheus Gonçalves lá do lado direito e o Michael do lado esquerdo. Mas Pulgar e Gerson já estavam bem desgastados, não conseguiam mais manter o ritmo. O Gerson até dá um passe muito bonito de letra para o Alcaraz, no lance que o Alcaraz perde o gol, mas o Flamengo, de fato, não consegue mais manter o ritmo por conta do cansaço, especialmente desses 2 jogadores importantes que estavam marcando em corredor central, estavam sobrecarregados porque tinham que armar e também defender muito forte. E depois ele ainda faz algumas mudanças, bota o Plata no lugar do Gabigol e ainda bota no apagar das luzes o Alcaraz no lugar do Arrascaeta. Arrascaeta que teve oscilações, mas que teve uma grande atuação. E tem o Gabigol para a gente falar, né? Que é um capítulo à parte. Que muita gente, incluindo a mim, quando olhou a escalação, falou: não é possível. Ele vai ter mais uma última chance e vai desperdiçar de novo. Dessa vez não desperdiçou. Passou longe de ser o Gabigol de 2019, de 2020, de 2021, até de 2022. Mas o Gabriel é um bom jogador, é um jogador inteligente, ele conseguiu achar alguns passos, ele consegue ler algumas vantagens, é um jogador que consegue achar esses espaços. Acho que o Felipe teve uma conversa muito longa com ele. A impressão que eu tenho é que o Felipe conversou muito com ele, mostrou para ele, né, o que ele já fez, o que ele pode fazer, depositou muita confiança no Gabriel. O Gabriel entrou com outro espírito no jogo, especialmente para marcar. O Gabriel não estava deixando de marcar nessa fase ruim, não, tá? Essa fase ruim toda do Gabriel teve muito a ver com bola. Sem bola do Gabriel sempre foi bom, porque o Gabriel corre para frente muito bem. Ele salta a pressão muito bem. Correr para trás não é muito a dele. Não é muito a dele, não é muito a do Arrasca, não é muito a do BH, não é muito desses caras. Até do próprio Gerson. O Gerson ainda corre mais para trás. Mas esses caras gostam de correr para frente. Na medida que o Felipe bota eles para correrem para frente, manda eles correrem para frente, tudo fica mais claro para esses caras, tudo fica mais confortável. Eles ficam mais confortáveis no campo de jogo. O Gabriel é um cara que salta a pressão muito bem. O BH também, o Arrasca também tem entendimento. Não é só correr, gente, não é só disposição física, saltar pressão, marcar alto. É entendimento, é como você corre, como você controla o ritmo da passada. Existe uma série de outras coisas que envolvem marcação, pressão, individualmente falando também. O bloco alto do Corinthians é muito mal organizado, porque a ideia é pressionar encaixado individualmente, assim como faz o Flamengo, do Felipe Luiz, assim como fazem muitas equipes no futebol mundial, de uma forma geral, mas não é organizado esse bloco alto do Corinthians. Tá? Então o Flamengo abria aqui os laterais,
Tinha o apoio dos dois volantes também, os dois zagueiros que sabem construir muito bem. Aqui já o Gabi aqui mais à frente, o Arrasca aqui no entrelinhas, o Gabriel o BH mais aberto aqui, o Gerson mais por dentro. Quando o Flamengo saía com a bola, o Corinthians tentava pressionar, mas essa pressão alta do Corinthians é desorganizada, é desencaixada. E o Flamengo, com jogadores muito capazes de tomar boas decisões, de fazer passe difícil, que tem coragem de achar o passe difícil, e também muito bem disposto em campo, bem distribuído, essas peças bem distribuídas, conseguia trocar passes e avançar. Então, primeiro de tudo, vamos dividir aqui o jogo nos seus submomentos, né? Primeira fase de construção, o Flamengo conseguia ir bem, como eu já falei, porque era ajudado pela ineficiência do bloco alto do Corinthians, mas também pela sua própria competência, especialmente com jogadores muito capazes de fazer isso. Quando o Flamengo juntava aqui Ortiz, Pulgar e Gerson para poder circular a bola aqui, e às vezes com o auxílio do Wesley, sempre tirava vantagem, o Flamengo progrediu bastante pelo lado direito. Então o Corinthians baixava aqui a linha, e aí tinha os dois volantes e o Garro. E aí, o que acontecia? Tinha uma linha com 3 aqui só. Tinha uma linha só com 3. Então o Flamengo progredia pelo lado direito e conseguia circular a bola do lado direito para o lado esquerdo. O caminho da bola era o seguinte: circulava do lado direito, com o Ortiz com muita qualidade para fazer o passe difícil, achava o Gerson, achava o Pulgar, progredia aqui, gerava vantagem aqui com essas bolas circulando por aqui, troca de passe rápido, e já achava o De La Cruz, e o De La Cruz, com a sua capacidade de conduzir, muitas vezes arrastava conduzindo e ia achar o BH em amplitude, o Alexandre por dentro na maioria das vezes. E aí, o Corinthians facilitou muito a vida do Flamengo. Por quê? Porque quando o Flamengo progredia, encontrava um time que marcava com 7. Você tinha aqui o Coronado, aqui o Romero e aqui o Hernandes. Eram 4-3-2-1. E o Garro vinha compor essa segunda linha aqui só com 3. Então, além de ter poucos jogadores marcando nossa segunda linha aqui, o Corinthians tinha o Garro aqui. E o Garro é um jogador com pouquíssimo senso de urgência, com pouquíssima capacidade de cobrir bem os espaços, de leitura do espaço, e com pouquíssima capacidade física mesmo de se deslocar, de cobrir bem os espaços. Ele abandona muitas vezes a marcação. Então, o Flamengo tirava muita vantagem do fato que o Corinthians não conseguia subir bem o bloco, o Flamengo conseguia progredir com tranquilidade, e quando circulava essa bola para o lado esquerdo, o BH ficava no 1 contra 1 com o Fagner. Então o Flamengo empurrava o Corinthians para trás, empurrava essa última linha para trás e deixava o BH muitas vezes no 1 contra 1 contra o Fagner. E, inclusive, às vezes até no 2 contra 1, porque o Garro tem tão pouca capacidade de marcação aqui, nesse setor, que muitas vezes gerava até o 2 contra 1. Que foi exatamente o que aconteceu no lance do gol. BH aqui com a bola. Faz esse 2 contra 1 no Fagner, faz o passe no Alexandre que está ultrapassando, e o Alexandre, muito inteligentemente, bota a bola entre o Hugo e a trave, como eu já falei, percebendo que havia esse espaço aqui, percebendo que o Hugo estava se antecipando, estava sempre dando um passinho para frente, estava sempre marcando esse cruzamento aqui. O Flamengo gera sempre essa dúvida no goleiro, por quê? Porque também povoa muito a área. Isso é o lado positivo de você povoar muito a área. É você exatamente conseguir afundar muito essa linha de marcação. Isso é importante, porque na medida que você preenche muito a área, você consegue fazer com que essa última linha do adversário ande muito para trás. Na medida que essa linha anda muito para trás, você tem a possibilidade de uma finalização como foi com o gol, ou então esse passe para a entrada da área, para pegar quem está chegando de frente chapando. Um De La Cruz, um BH, um Arrascaeta. Aí você não precisa fazer aquele cruzamento que vai botar a bola em disputa no alto. Você não precisa disputar essa bola no alto. Você faz um passe para trás, né, que vai gerar essa situação de finalização. Aqui você tinha um goleiraço no Corinthians hoje, que de fato pegou muito bem, como eu já falei. Vacila no gol, mas fez boas defesas. E outra coisa que me chamou muita atenção positivamente, que foi algo que eu também salientei aqui no pré-jogo, e que era um ponto de atenção para mim, foi que o Flamengo conseguiu ganhar as segundas bolas. Também por conta do Corinthians ter poucos jogadores aqui na frente da área. O time que defende com 7 e que afunda muito essa última linha, que fica muito preocupado em afundar a última linha para não sofrer, é tanta preocupação em afundar a última linha para não sofrer que acaba deixando essa zona aqui muito despovoada. Então tem margem para o Flamengo finalizar a partir de dinâmica de passe para trás, passe de retorno,
de movimentação que vai gerar essa tipo de situação aqui. E também tem a situação do Flamengo cruzar a bola na área e na hora que o Corinthians rebate, o Flamengo ficar com a bola. Então o Flamengo conseguiu preencher bem essa frente da área aqui, muitas vezes com o De La Cruz, especialmente com o De La Cruz, em alguns momentos com o Gerson também, né? O BH invadindo a área, o Arrasca mais dentro da área também, junto com o BH e com o Gabigol. E quem cuidava mais dessa entrada da área aqui era Gerson, era De La Cruz, era Alexandro, quem fazia esse balanço aqui um pouquinho mais de distância, coberturas mais longas, eram Ortiz, Léo Pereira e Pulgar. Então, o time teve muito bem distribuído no campo de jogo, isso é muito importante de falar. Não foi só correr, não foi só ter vontade, não foi só ter intensidade. Vai para além disso, vai para uma boa distribuição dos atletas, tanto em primeira fase de construção, como eu já mostrei, quanto em progressão, fazendo um bom caminho para a bola, achando um bom caminho para a bola. Como é que essa bola vai progredir no campo de jogo? Vai progredir assim. Foi de forma muito correta que essa bola progrediu, o caminho da bola, a forma como o time progrediu foi muito correto, achando a vantagem lá do BH e também preenchendo bem a entrada da área para finalizar e para ficar com a segunda bola. Na medida que você ganha a segunda bola, você vai gerando um domínio territorial, você vai gerando um domínio mental do jogo. Seu adversário vai ficando cada vez mais contra as cordas, cada vez mais ali sem conseguir sair. Né? E foi isso que aconteceu. Pressão pós-perda também muito boa. E aí também tem a ver com jogadores próximos, jogadores mais aproximados. Quando você perde a bola, à medida que eles estão mais próximos, você consegue saltar a pressão mais rápido, você consegue fazer a cobertura mais rápido e consegue fazer o 2 contra 1 mais rápido, consegue fazer o 3 contra 1 mais rápido, porque eles estão próximos. Então a gente via muito o Flamengo recuperando a bola porque os jogadores estavam bem dispostos no campo. Essa era uma preocupação minha, eu falei sobre isso no pré-jogo, porque de fato o time sub-20 do Felipe às vezes pecava um pouquinho nisso. Outra coisa que funcionou foi a pressão alta também, quando o Corinthians batia o tiro de meta. Só que esse Flamengo do Felipe, ele encaixa individual mais rápido, a referência passa a ser individual mais rápido. Então, assim que a bola sai, a gente já vê mais rápido encaixar individual. Rodou para cá, o Arrasca já encaixa individual, o BH encaixa no lateral, o De La Cruz vem encaixar no 10, e aí o Gerson encaixa aqui, e aí você faz um encaixe individual na zona da bola, obviamente. Você não vai encaixar individual no campo todo, não é camisa, né? Quando o Corinthians, o jogo muda para o segundo tempo, né? O Corinthians passou a adiantar os seus laterais, que passaram a ser alas, né? O Felipe falou sobre correr riscos, né? Qual foi o risco que o Felipe correu? E que foi muito acertado, na minha visão. Saída de 3 do adversário. O adversário saía com 3. O que o Flamengo fazia? Colocava os 3 aqui, seus 3 jogadores aqui também. Então a bola está aqui com o Gustavo Henrique, corredor central. O que o Flamengo fazia? Colocava o De La Cruz aqui, o Pulgar aqui, o De La Cruz um pouquinho mais atrás, encaixando aqui até individualmente em alguns momentos, né, mas próximos aqui dos 2 volantes e do Garro, para tirar a linha de passe. E você tinha o Gabriel, o Arrascaeta e o BH. Igualdade numérica e muita pressão no portador da bola. Com esses 3 jogadores mais adiantados, os 3 zagueiros do Corinthians não conseguiam achar passe. O Flamengo fechou a linha de passe. Então, o Corinthians não conseguia sair porque o Flamengo pressionava com 3 contra 3 aqui, na hora de subir pressão. Então, o jogo do Corinthians ficou muito esvaziado. Aquela velha história, você não consegue aproveitar as chances, você acaba dando sopa pro azar, porque o Corinthians quase conseguiu empatar o jogo. Num lance bobo, uma bola de escanteio, uma segunda bola que ficou ali, Pereira caindo dentro da área, a finalização, e o Léo Pereira tira a bola em cima da linha. Então, não fazer um segundo gol pode sempre cobrar esse preço. Você está bem, está jogando bem, mas está com a vantagem mínima, teu adversário vai ali, uma finalização de fora da área, um chute raro e empata o jogo. Faz o gol e empata o jogo. Um lance de escanteio, uma bola que está pereiricando ali, chuta, a bola entra para o gol. Então, ficar com a vantagem mínima tem sempre esses perigos. Galera, obrigado por tudo, aquele abraço, até a próxima e eu fui.